O caos tomou conta do mercado na semana passada com uma forte alta e retomou o caos nessa semana na reabertura dos mercados depois do feriado de 4 de julho, também com o caos com uma forte queda. É comum, o feriado 4 de julho é muito importante, todo ano acontece uma forte alta antes e uma forte queda depois. Mas dessa vez a queda foi bastante exagerada. Teve o movimento do feriado dos fundos, mas teve política também movimentando. Vamos entender o que a gente espera pela frente logo após a nossa vinheta. Olá, espero que esteja muito bem. Eu sou Ronaldo Fernandes, aqui da Royal Rural. Seja bem-vindo ao Radar da Royal. Eu quero pedir para você, por favor, sempre que eu aparecer aqui no Radar, dá essa força para a gente, deixando aí um comentário, deixando uma curtida, enviando para alguém. Eu tinha feito compromisso com você de voltar sempre aqui nas segundas-feiras. A gente chegou a fazer uma parceria através do Radar, mas a gente teve que brecar ela um pouquinho por vários acontecimentos que estavam movimentando aqui a nossa agenda, trabalho, família. Eu espero que tudo esteja resolvido. Ronaldo sempre se aparece falando a mesma coisa, porque a vida da gente aqui é bem corrida, assim como a sua também deve ser, mas eu espero, vou mudar a frase, eu não espero não, já está tudo resolvido, daqui para frente a gente vai estar aqui mais frequente. Então eu quero pedir para você que gosta desse conteúdo, que acompanha o nosso trabalho, dá essa força, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Se você quiser um contato mais pessoal, deixa o seu número aí, manda uma mensagem para a gente, não nos comentários, mas manda aí no direct, a gente entra em contato com você, apresenta o nosso trabalho, vai ser uma grande força. Mas se você não quer ter toda esse trabalho, eu não quero um contato mais pessoal não, aqui já tá bom para mim, por favor, ajuda a gente, deixa aí o seu comentário e a sua curtida. Feito esse apelo, vamos passar aqui pelos movimentos que impactaram o nosso mercado hoje. Está aí na tela para você ver. A gente teve um dia bastante agitado. O milho teve contratos que chegou a mais de 4% de queda durante o dia, a soja mais de 2%. Vamos focar aqui soja, milho e dólar. Eu sei que farelo, o trigo, todas as commodities agrícolas tiveram um forte movimento, petróleo também subiu, mas eu quero focar aqui nos efeitos de soja, milho e dólar. Esse movimento de queda, já na abertura, não é ruim para os preços do Brasil. Todas as vezes, dentro desse cenário de tarifa, de competição internacional, que a gente vê Chicago caindo, isso quer dizer que os nossos prêmios têm que subir duas vezes. Tem que subir para corrigir a queda de Chicago, mas tem que subir porque a queda de Chicago também representa atração pelos produtos brasileiros. Quer dizer, o mercado saindo dos produtos americanos e o Brasil é o natural fornecedor na sequência dos Estados Unidos. Então a gente vai explicar esse movimento que pautou o dia de hoje, mas eu quero passar aqui antes pelas divulgações ordinárias da semana. A gente teve qualidade das lavouras, o milho subiu de 73% para 74%. Bom, mais queda para os preços americanos, né? Porque a gente já tem uma grande área de milho com a qualidade mantendo acima de 70%, que é uma qualidade extraordinária, viu? Ano passado era 68%, que já era muito bom, agora a gente está falando em 74%. Para a soja, ano passado era 68%, vem se mantendo nesse 66% já faz algumas semanas. Não teve melhora, não teve piora, mas acima de 60% de qualidade das lavouras, o SDA sempre tem o costume de apontar safra cheia. Então esse número é importante. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para os dados de exportação do Brasil. Foi divulgada a primeira semana de julho. Quase 2 milhões de toneladas para a soja, é um bom volume, mas só 120 mil toneladas para o milho. Pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Vamos dar uma olhada aqui em como foi o fechamento do milho para junho, no mês passado. Nós exportamos só 366 mil toneladas. Mas junho não tem exportação, já não é esperado. Tudo bem, junho é um mês ruim mesmo de exportação, não tem expectativa de grandes volumes. Só que se a gente olhar os últimos 3 anos já dá para fazer média, né? 2024 a gente exportou em junho 850 mil toneladas, 2023 1 milhão, 2022 986 mil. Então é uma queda drástica que nós tivemos no mês de junho nas exportações de milho. E o julho já começa meio balançado. E aqui eu já vou entrar num pouco de análise, tá? Aqui no Radar, só para abrir um parênteses rapidinho, o nosso compromisso é trazer informações e traduzir essas informações.
Falar de tendência, de estratégia, a gente faz dentro da consultoria, que você pode ter ela de graça. 15 dias ali para você testar, usar e abusar do que a gente pode oferecer. E aí sim a gente discute. Ah, Ronaldo, mas nesses 15 dias de demonstração, você vai falar de estratégia, vai dar opinião sobre compra ou venda? Sim, nós vamos fazer isso com você, mesmo sendo de graça. Dos 15 dias para frente, você decide se quer continuar com a gente ou não. Mas vamos focar aqui agora nos dados e eu vou trazer um pouquinho de análise, mas deixando claro que a análise mais profunda é dentro da nossa consultoria, sem deixar de trazer informação relevante para você aqui também de graça, né? Mas junho, o nosso principal comprador foi o Irã. Em seguida, nós tivemos o Vietnã. Já faz dias que eu venho falando do Vietnã, em palestras, na consultoria, que é o nosso segundo maior comprador de milho e está ameaçado. Aqui, ó, a gente vê, voltar aqui para falar ainda do Vietnã, que ele está se mantendo como segundo maior comprador em junho, mas durante o ano também está sendo o segundo maior comprador. Vietnã já fechou o acordo com os Estados Unidos. Ano passado, o Vietnã comprou do Brasil em torno de 4 milhões de toneladas, comprou da Argentina 6 milhões de toneladas, é o principal comprador da Argentina, então a gente já concorre com a Argentina. Olha, a Argentina que concorre com a gente, né? E agora nós dois, Argentina e Brasil, vamos concorrer com os Estados Unidos, porque o Vietnã já fechou acordo de comprar milho, soja, farelo de soja e petróleo dos Estados Unidos. Então, o nosso segundo maior comprador está ameaçado. E o nosso primeiro é o Irã. E o Irã tem aumentado significativamente as compras de 2025. Ano passado, eles levaram ao todo 4 milhões de toneladas, no ano fechado. Esse ano já levaram 2,3 milhões. E o Vietnã costuma intensificar suas compras a partir do segundo semestre, ali quando a gente olha do mês 7, mês 8 para frente. Esse ano já começou agitado. O Vietnã foi o nosso maior comprador em junho, ano passado não compraram nada, esse ano já levaram 127 mil toneladas, e esse é um ponto aqui que vale a gente pausar um pouquinho para discutir. O nosso segundo maior comprador é o Vietnã, que nós já perdemos uma fatia grande para os Estados Unidos. E o primeiro comprador é o Irã, que está mantendo as compras, mas está envolvido ali em conflitos. O conflito com os Estados Unidos pode ter parado, mas com o Israel está longe de acabar, viu? Pode retomar ataques de Irã e Israel a qualquer momento. Não tem nada novo, não tem nenhuma novidade, mas é um interesse de Israel destituir o governo do Irã, porque o governo do Irã tem na sua Constituição morte a Israel, para você ter uma ideia. Tem ali nos seus, não na Constituição, mas nos seus dogmas principais que regem, vou chamar de doutrina do país, atacar Israel. Seja diretamente ou seja através de grupos terroristas, como o Hamas, o Hezbollah. Então Israel tem interesse de destituir o Irã. Deixando assunto militar do lado, uma coisa que impacta no nosso mercado é o frete marítimo. O frete marítimo para o Irã já teve um salto, o seguro marítimo já subiu e é difícil recuar. Então será que o Irã vai ter capacidade de absorver os preços do Brasil com maior apetite, como ele está mostrando esse ano, com fretes mais altos? Então olha só, Vietnã já está em ameaça e o nosso principal comprador tem risco militar. Será que 2025 vai ser um ano que o Brasil vai ter um volume forte de exportação? Eu chamo a atenção para isso porque a gente já começa julho com um número fraco. 120 mil toneladas é pouquíssimo para começar julho. O line-up está mostrando mais de 3 milhões. A gente tem que exportar pelo menos 3 milhões de toneladas em julho. Mas tem essa dúvida. Soja não. Soja a situação é diferente. Nós já exportamos mais do que o ano passado. Vamos vender bem soja esse ano, embora tenha uma oferta maior. Para finalizar, e aí arrematar todos os pontos, é o ponto que pegou Chicago para queda essa semana e também foi o ponto que fez a alta da semana passada. Chicago subiu na semana passada, primeiro porque todo feriado 4 de julho tem esse efeito, ele sobe antes e cai depois, mas está tudo exagerado porque não é o feriado sozinho. Na semana passada tinha um rumor no mercado de que a China já ia anunciar alguma coisa do acordo com os Estados Unidos. A China não, os Estados Unidos iriam anunciar. O Trump fez um discurso domingo e aí todo mundo esperava que nesse discurso ele ia falar alguma coisa que a China já pudesse apresentar de concreto para mais compra de soja, de milho. Não trouxe. Então se o mercado subiu acreditando que ia ter esse anúncio, o mercado cai porque não teve o anúncio. E piorar a situação, quando o mercado esperava que no domingo ou na manhã de segunda-feira, hoje que a gente está conversando aqui, ia ter anúncio de fim de tarifa, o Trump fez o contrário. Ele anunciou
mais tarifas. Ele mandou cartas ali para o Japão e para a Coreia do Sul. Então ativou o medo no mercado. Opa, a gente achava que ele ia resolver a situação, até porque no dia 4 de julho aprovaram a lei dele, que ele chama de On Big Beautiful Bill, tradução livre aqui, a única e bela grande conta, que é onde ele faz corte de impostos permanentes e dá uma série de incentivos de impostos para o agricultor americano. Então o mercado entendeu, se ele está, de um lado, abrindo mão de receber, a dívida dele está muito alta, e ele está cortando receita, ele tem que resolver esse tarifaço o quanto antes, porque o tarifaço implica em aumentar a inflação. Então se ele está deixando de receber de um lado, ele tem que resolver o problema de gasto do outro lado. E aí foi o contrário, ele deixou de receber e aumentou gasto, porque quando fala em tarifa é aumentar gasto para os Estados Unidos. E foi isso que pegou o mercado. Outro ponto importante, o Japão é o segundo maior comprador de milho do mundo e é o segundo maior comprador dos Estados Unidos. Em 2019, os Estados Unidos não tinha certeza se ia conseguir exportar porque as lavouras estavam alagadas. E o Japão foi o maior comprador de milho do Brasil naquele período, porque tinha dúvida do que ia acontecer com os Estados Unidos, o japonês não ia esperar não, veio no Brasil garantir a compra. E a dúvida é essa, se ele está tarifado em 25% adicionais, um anúncio surpresa para o mercado, será que o Japão então vai deixar de comprar dos Estados Unidos para comprar do Brasil, sabendo que o frete do Brasil é mais caro que o frete americano? Foi isso que refletiu Chicago, por isso que o milho caiu mais do que as outras commodities ali, por isso também que o dólar subiu, por causa dessa dinâmica. Ele reduziu receita e aumentou gasto com as tarifas, e aí o dólar subiu no mundo todo, subiu mais no Brasil, porque teve fala do Lula ali no BRICS. O Lula falar e risco na água é a mesma coisa, só que ele falou na condição de presidente do BRICS, dizendo que tem que reduzir o uso de dólar, fazer negócios nas moedas locais. E o Trump respondeu, quem tiver alinhado com essa ideia aí, eu vou taxar em 10%. Se ele falasse em 30%, 40%, o mercado ia ignorar, mas ele falou em 10%. 10% é possível dele fazer. E isso pressionou mais o real. Então o dólar sobe mais aqui no Brasil, subiu mais no Brasil e na Argentina do que subiu no resto do mundo, porque essas falas do Lula pegam a gente aí de cheio. Então é isso. O mercado foi diretamente impactado pelo retorno das tarifas, mas olha, eu vou deixar uma reflexão para você. Você acredita que o Trump tem condição de levar essas tarifas adiante por muito tempo? Se o mercado em Chicago cai, é bom para o Brasil, muito bom, porque está tirando a atração do produto americano e trazendo para o produto brasileiro. Se Chicago cair, os nossos prêmios têm que subir demais. Bom é Chicago caindo mesmo, que aí o prêmio sobe muito, mas se o acordo sai, Chicago volta a subir e os nossos preços internos caem. Então essa queda de Chicago foi boa para a gente, mas você acredita que o tarifaço vai continuar por muito tempo? O Trump tem um objetivo claro com o tarifaço, que é fortalecer as indústrias americanas. Não é retornar, como estava sendo dito, é retornar o comprador. Ele quer que o comprador compre ali dos Estados Unidos. Como é que ele vai fazer isso? Obrigando todo mundo a comprar produtos americanos. E aí isso vai tirar o apetite do produto brasileiro. Então você acredita que o Trump tem condição de arrastar a tarifa por mais tempo? Eu acredito que não. Mas como eu disse, isso daqui é só uma prévia do que a gente tem para conversar. Tá aqui o meu contato. Eu já falei que eu devia parar de deixar o meu contato aqui, porque o que está recebendo de tentativa de golpe, toda vez que eu deixo o meu contato aqui, gente que pega a minha foto e coloca como se fosse tentando dar golpe nos outros, gente tentando clonar meu número, mas eu acho que vale a pena o risco se isso fazer com que você chegue até a gente. Esse é o meu contato, se eu não puder te responder, eu vou te encaminhar para o nosso comercial, mas eu faço questão de você ter o primeiro contato comigo, 15 dias de graça da nossa consultoria, faz o teste, se você gostar, você vira cliente. Se você não gostar, a gente fica amigo. Aqui da Royal Rural, bom dia para todos nós, boa noite, bons negócios sempre. Até mais.